a filosofia não foi a minha busca, certamente não foi a minha busca. A filosofia ficou em algum lugar, em alguma esquina do percurso da minha vida e em um dado momento foi ela que me encontrou. E não foi um encontro doloroso, porque às vezes eu vejo as pessoas buscando a filosofia, elas vão porque elas têm angústias profundas e elas sofrem. Comigo foi de uma forma leve. Eu já tinha algumas inquietações filosóficas e gostava de leitura e, sobretudo, ser professora. Acho que esse foi sempre o meu ponto. Antes mesmo de aprender a ler, eu memorizava histórias e fingia que sabia ler para contar para os meus primos. E com a filosofia, eu tinha algumas questões muito mais políticas e éticas do que existenciais. Então, pelo menos para mim, elas não eram tão agressivas como eu vejo às vezes acontecendo com as pessoas. E não sabia que existia filosofia propriamente dita. Eu gostava de leituras, assim. Eu me lembro que eu morava numa cidade interior e não tinha livrarias, existia o Círculo do Livro. E aí minha mãe comprou a assinatura para mim, chegava um livro todo mês, e aquelas coisas eu gostava de ler, né? Eu acho que o primeiro livro do Círculo do Livro que eu li foi Christiane F. Depois Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. E eu gostava muito, assim, eu não sabia que poderia sair um pensamento filosófico dali, mas eu gostava. E lá pelo terceiro ano, no ensino médio, eu tive aulas de filosofia. E aí eu falei, gente, essa coisa aqui é interessante. E fui me aproximando mais. Mas assim, a decisão de fazer filosofia veio, eu não sei muito, foi meio contingencial, assim. Eu gostei da disciplina, eu queria ser professora e eu tive uma professora de biologia que, em certa ocasião, eu apresentei um seminário. Quando eu terminei, ela disse assim, você é uma professora nata. Ela não elogiou o conteúdo de biologia, mas você é uma professora nata. Eu falei, sou? Então, assim, e aí, quando eu encontro a filosofia, ela começa a dar lustre na minha vida. Ela começa a me mostrar uma Ana Kelly que até então eu não sabia que existia. As leituras foram tornando o meu pensamento mais claro, as minhas ideias foram se tornando mais efervescentes. Então ela foi lustrando o meu caráter, o meu modo de ser, de agir. A filosofia me transforma, assim. Por isso eu digo que foi ela que me encontrou e foi uma grata surpresa na vida. João, você sabe que nós estudamos na mesma universidade e uma das coisas mais elementares que a gente estuda na universidade, na faculdade de filosofia, é que a filosofia rompe com as explicações religiosas e mitológicas. E isso ficou. E assim, eu era católica, mas sem uma prática, sem um pensamento ali. Então, quando me falaram que a filosofia era o logos, que diferente do outro pensamento, não que as pessoas não pensassem antes, né, mas uma forma de pensamento muito distinta, sobretudo das explicações fundamentadas na fé, nos mitos, nas religiões, para mim aquilo foi perfeito. Falei, faz todo sentido, essas explicações fantasiosas. Então, quando eu estudava filosofia medieval, a patrística, a escolástica, era uma coisa que me incomodava, dava a sensação que aquilo ali que começava a degringolar a filosofia quando inseria elementos da fé. E tanto que no mestrado eu estudo Karl Popper, filosofia da ciência, e aí foi um outro presente que a vida me deu. Fazendo aquelas disciplinas todas, eu estudei Karl Popper em filosofia da ciência e foi assim, o filósofo da minha vida, que moldou o meu pensamento, que embora hoje eu não continue estudando Karl Popper, mas a ideia da verdade ser fugidia me encanta muito, sabe? Porque é muito comum as pessoas irem para um debate, mas elas querem ir para vencer e convencer. Então, você abre um debate, por exemplo, quando você pensa na política, os ministros do Supremo vão votar. Todo mundo já imagina mais ou menos como cada um vai votar. Cada um expõe seus argumentos. Ao final, quando alguém vota diferente do que seria previsto, do que estava previsto, a ideia de que ele vendeu, de que ele se corrompeu, ora, se foi para um debate e não está aberto a possibilidade de mudar de opinião, está fazendo o que ali? Então, a ideia de que
se não for pela força, pela luta, e aí isso no mundo civilizado nós não queremos, a única forma de nós chegarmos a uma razoabilidade seria pelo diálogo. Isso me encanta muito. O diálogo tem muito a ver comigo, assim, por isso que Karl Popper comunicou tanto com a minha essência. Eu não tenho um perfil beligerante, eu sou uma pessoa do diálogo. Então, a democracia é fundamentada no diálogo, a ciência é fundamentada no diálogo, você hipotetizar e refutar, você ser o primeiro a tentar refutar as suas teses, porque... Mas isso tem um custo, sabe? Porque quando você vai para um diálogo, eu sou muito popperiana nesse sentido, eu vou para um diálogo, um debate, eu me preparo, eu estou preparada, eu li, eu confio em mim, mas eu parto do princípio que o outro pode estar certo, e isso em tudo na minha vida, não só academicamente falando, não só de artigos científicos e coisas assim. Eu parto do princípio que o outro pode estar certo e eu estou errada. E as pessoas enxergam isso, sobretudo em uma mulher, como fraqueza e não como fortaleza. Porque elas acham, a gente valoriza muito aquele que dá o soco na mesa e diz, é isso, dessa maneira, então passa credibilidade, puxa vida, esse aí sabe, né? Então, Popper, essa ideia da falibilidade, as coisas têm, né, as melhores respostas estão postas aqui, pode ser que algo aconteça e refute mais adiante. Então, o pensamento de Karl Popper, eu posso dizer que ele me moldou, assim, largamente a minha vida, o meu jeito de fazer filosofia, de ser professora, de agir na minha vida. E eu fiquei muito tempo nessa área. Na dissertação, eu apresentei da seguinte maneira. Primeiro, eu faço um apanhado histórico. E uso muito Hobsbawm, aquele livro O Breve Século XX. E então, eu até contextualizo um ponto interessante, porque o Hobsbawm, no capítulo que ele trata da ciência, ele fala que com o advento da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro entra em colapso e experimenta alguma forma de governo totalitário. E então os Estados Unidos se mantém como um país mais ou menos estável, e por isso a paixão do Karl Popper pelos Estados Unidos, e migra para as universidades norte-americanas os maiores pensadores do mundo, né? Filtra ali, eles vão para lá, e acontece uma coisa muito interessante, que a ciência, então, é potencializada, mas, por outro lado, há uma certa, digamos, uma implosão, porque se tornam tão especialistas que mesmo dentro do departamento de física, um físico que participa de uma pesquisa diferente do outro não consegue dialogar, tamanha a personificação dos jargões. Os jargões se tornam tão sofisticados e tão específicos que não conseguem dialogar um com o outro. E como que se faz ciência sem diálogo? Então, a ideia do Karl Popper na ciência é que o cientista, ele, ao propor uma tese, ele deve ser o primeiro a tentar refutá-la, né, e não esconder. Então, se você vai para um debate, a primeira coisa que você tem que tentar fazer é levantar quais os possíveis pontos fracos. No entanto, o que acontece é que as pessoas fazem de tudo para manobrar e esconder esses pontos fracos. E ele leva esse pensamento para a ciência, né, do conjecturar e refutar. Então, as evidências que nós temos aqui servem para confirmar momentaneamente uma tese, mas não para dizer que ela será eternamente válida, porque ainda que hoje não seja refutada, em um dado momento ela pode se tornar refutada, então ela tem que ser refutável. Uma tese é mais científica à medida que ela é mais refutável. Posto isso, eu exponho um contexto histórico do porquê que o Popper pensou, porque ele já foi marxista, contextualizo, faço essa apresentação da filosofia da ciência popperiana e depois parto para a política, que a democracia para o Popper é, de longe, a melhor forma de governo conhecida historicamente. Aí, nesse ponto, hoje, né, começa a haver algumas perspectivas aí. Será mesmo que a democracia é a melhor forma de governo, né? Mas para o Popper, que viveu aí década de 50, 60, 40, ele é fascinado, sobretudo, com o modelo estadunidense. Ele disse que nos Estados Unidos ele nunca respirou tanta liberdade, né? E aí, então, qual que é a da democracia? A democracia, ele fala da engenharia parcial gradual. Os políticos, então, devem propor projetos bem pequenos,
fácil de ser executados e verificados, e uma vez que você encontra coisas positivas, você vai avançando. Encontrando coisas negativas, você vai corrigindo, né? Tal qual faz com a ciência. E um ponto interessante na democracia que o Popper propõe é a questão da tolerância, porque das antíteses da democracia é que a democracia é uma forma de governo que permite a sua contradição, né? Se todos podem expressar, falar, ter acesso a todas as coisas, ficar calado, ir, vir e ficar, pode ter alguém que defenda o seu oposto. E então ali vai minar. Devemos tolerar o intolerante? Essa é a questão popperiana. Devemos tolerar o intolerante? E numa nota de rodapé do livro Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele tem um ouro ali, que é: devemos tolerar os intolerantes? A princípio, todo mundo tende a dizer, não, se eu tolerar o intolerante, vai acabar a democracia. E então vem um costume muito forte, sobretudo no Brasil, que é de estabelecer leis, proibir as pessoas de se manifestarem, né? Então você vira uma espécie de polícia fiscalizando comportamento, fiscalizando pensamentos. E para o Karl Popper, você deve deixar que as pessoas falem o máximo possível o que elas pensam, o que elas querem, o que elas imaginam. Porque se você impede com leis, com retaliações, com reprimendas, mecanismos desse tipo, ela vai continuar pensando, vai continuar agindo ali nas alcovas, escondido, e esse monstro vai sendo gestado, gerado, e quando sair, está lá o nazismo pronto. Então, se você permite que as pessoas manifestem publicamente no diálogo, você pode combater publicamente no diálogo. Então, você não pega mentes incautas e, na surdina, doutrina aquelas pessoas, porque você está falando, então todos estão acompanhando o debate, fica mais fácil e mais eficiente combater ideias totalitárias. Quero destacar algo importante em Karl Popper. Ao tolerar o intolerante, o Karl Popper enxerga o princípio ético muito numa perspectiva aristotélica. Por exemplo, para Aristóteles, a ética é ação, por isso você não ensina o outro, é ação, é prática, né? Ela é uma disciplina prática. Então, se eu digo algo para você, se eu falo, está na ordem do teórico, do pensamento. Para eu ter uma infração ética, digamos assim, eu tenho que agir. Então, enquanto está no universo da fala, nesse sentido, para o Karl Popper, você deve combater no universo da fala e não no universo da ação. Isso é um ponto interessante. E a democracia, para o Karl Popper, é caracterizada algumas pessoas falam, nossa, mas é muito simplista essa forma de caracterizar a democracia, porque parece que é basicamente voto. Não importa o nome que você dê a um modelo político, não importa. É uma democracia na medida que é possível trocar o governante sem derramamento de sangue? Alguém pode falar, é só voto? Não, por meio de diálogo, por meio de mecanismos, de instituições e que não tenha que participar da luta armada. Porque nesse ponto o maior mal é a violência, porque se não for pelo diálogo, pela argumentação, pelos argumentos científicos sobretudo, vai ser por qual meio? Uma coisa interessante em Karl Popper é que não importa a ideia de lugar de fala, não importa o seu lugar de fala, não importa se você é minoria, homem, mulher, importa, a pergunta que nós devemos fazer é: o que você fala é verdadeiro? O que você fala tem respaldo científico, tem metodologia, tem demonstração, tem como aferir? Se é verdade, se caminha para a aproximação dessa verdade, ok. Se não, não importa o seu lugar de fala. Karl Popper, a minha pesquisa de mestrado já tem um tempo que eu fiz, né? E reeditei o livro e acrescentei algumas coisas, porque, embora eu já esteja estudando outra área da filosofia, é uma questão bastante urgente e eu comecei a ser chamada para falar do pensamento político de Karl Popper, porque é bastante atual. Com esses posicionamentos extremados de toda a ordem, a questão da tolerância vem à tona. Até que ponto tolerar o outro, né? Vamos agora colocar uma regra para tudo?
uma lei para tudo. A ideia do Popper é que todos nós somos chamados a essa democracia a pensarmos. Então não pode ter um Estado pajem, te pajeando o tempo todo ali. E a questão da ciência deve reger a política. Então, você deve votar em pessoas competentes, pessoas que têm um conhecimento técnico rigoroso. A política tem que ser guiada, sim, por mecanismos de aferir, de mostrar dados, e não por aspectos ideológicos, porque eu gosto de você ou porque eu não gosto de você. Então, esse rigor da ciência. Então, essa onda aí de pensamento avesso à ciência, eu acho que o Karl Popper ia ter náusea. A atualidade de Karl Popper se dá em larga medida hoje. No livro Sociedade Aberta e Seus Inimigos, quem são os inimigos da sociedade aberta? E o que é a sociedade aberta? A sociedade aberta é essa sociedade pautada na ciência, pautada no diálogo, pautada nesse debate da razão em exercício ali através da ciência. Então, a sociedade aberta são as democracias liberais verdadeiras. Os inimigos dessa sociedade aberta, ele estabelece alguns. O primeiro que ele coloca é o cristianismo institucionalizado. Depois que ele cria essa estrutura, ele elege ele como o primeiro inimigo da sociedade aberta. Hegel, Marx, entre outros. Platão. O que é sociedade fechada? A sociedade fechada é um modelo de sociedade onde alguém pensa um modelo de cidade, de Estado, e tenta vender aquilo. Quem é estudioso de Platão fala que Karl Popper não entendeu Platão e não é isso que ele propõe. Mas o entendimento de Karl Popper acerca de Platão é o seguinte: quando você pega a República, ali na República é um livro, em última instância, de administração, como se administra a res pública, a coisa pública. E para isso ele fala de casamento, de sexo, de educação, de divisão social, de trabalho, ele fala de uma série de coisas. Então, há um modelo ali a ser seguido, quem deve ser o governante, as camadas sociais. Da mesma forma, Karl Marx, né? Quando alguém pensa uma sociedade, um modelo de sociedade, para o Karl Popper, é uma sociedade fechada. Alguém, a partir das suas brilhantes ideias, pensa um estado perfeito, uma cidade perfeita e quer vender a força, implantar esse sistema a fórceps, digamos assim, a goela abaixo, a partir de argumentos, de palestras, de falas, de aulas, de livros e de derramamento de sangue, de guerra e o que for necessário. Então, sempre que alguém vir com uma ideia brilhante de uma cidade perfeita, de um estado perfeito, ligue os pisca-alerta, porque é um modelo totalitário de sociedade fechada para o Karl Popper. E esse modelo, nada garante que ele vai dar certo. Se você fizer uma revolução aqui, como é que eu faço uma revolução? Vou destruir tudo que está aqui? É possível destruir tudo que está aqui? E se eu conseguisse destruir tudo que está aqui? O que nasceria seria diferente do anterior? E seria melhor? E dado que nós não temos essa verdade, nós podemos ir buscando respostas melhores, que explicam mais, que explicam melhor um determinado ponto, mas nós não detemos a verdade. Então, em nome de uma tese que alguém ou um grupo de pessoas pensaram, qual é a legitimidade de eu sacrificar uma geração em detrimento de uma outra que está por vir? De um mundo que eu nem sei se vai ser tão bonito assim, tão dourado assim. Então, a ideia do Karl Popper é que a democracia deve caminhar em passos lentos e com muito pé no chão. Acha pouco? É isso que nós temos. Mais do que isso, é botar o pé no totalitarismo.